Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Minha gente, 10 de dezembro, um terço do mês de dezembro se foi. Graças a Deus, porque 25 foi muito ruim, né? Toda a comunidade, a população brasileira vem sofrendo bastante, né? Com a economia, na hora de entrar no supermercado, a política, os desmandos da nação, a Carta Constitucional não está sendo respeitada. Então, temos muitas dificuldades. Nós estamos nos parecendo muito com alguns países aqui, tipo Venezuela, por exemplo, sabe? O que não é bom. Não é bom. Falam muito em democracia. Eu não enxergo muita democracia, porque hoje aqui é pão, queijo. Mas, enfim, o ano está se despedindo, graças a Deus, na minha modesta avaliação, e dizendo que a expectativa de um ano novo, com muitas realizações, com tempo novo, um ano de eleições, respeite o seu voto, é um grande instrumento, né, da figura humana, homens, mulheres, jovens, né, porque se você não usa devidamente o seu voto, é aquilo que eu digo aqui diariamente na TV, né, falando em eleições, você passa a eleição, pergunta amanhã, quem é que votasse? O cara recebeu um centímetro, sabe o que eu não me lembro? Botou no lixo o voto. Aí não tem de quem cobrar, entende? Então, para termos mandatários, gestores, né, seja da nação, lá no Congresso, né, nos governos de estados, né, nas prefeituras, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, temos que saber em quem votamos, e o currículo daquele candidato, né? O que ele fez, o que ele se propõe a fazer, porque daí a coisa funciona, pelo menos se tem uma expectativa muito melhor. Temos que usar o retrovisor para vermos o que fizemos de bom e de errado nesse 2025, que está se encerrando, porque aquilo que não fizemos devidamente, podemos recuperar no novo ano, né? Essa expectativa de um ano bom, um ano melhor, um ano, né, iluminado por Deus, então é um ano que a gente tem que apostar e fazer a nossa parte, né? Porque para que tudo aconteça em bom tom, dependemos também de todos os nossos familiares, né, dos nossos amigos, né, da sociedade em geral, dos nossos governantes, dos empresários, essa coisa toda, tá? Porque senão é muito ruim. Então tem que ter muita postura e muita firmeza na hora de decidirmos, então, mais uma vez, em quem votaremos. Não coloque o teu voto no lixo, por favor. Ok? Muito bem, vamos adiante, passando rapidamente pelo esporte e futebol. Hoje estou meio sozinho aqui, eu tenho aqui o companheiro médico veterinário, exatamente o Oscar Dávila, que eu sei que é gremista, tá certo? Bom, mas não combinamos de aprofundar esse tema. Temos aí o Dorico Roman assumindo o Grêmio Porto Alegrense, mas o que está me preocupando nesse primeiro momento da nova gestão do Grêmio, Marcelo Marques comprou a Arena e deu de presente para o Grêmio, tirou 135 milhões do bolso, do caixa da sua empresa, e acabou com aquela encrenca da Arena do Grêmio. Mas muito bem, então está tudo bem, ele é desse time que está comandando lá, é parceiro do Dorico Roman e toda a diretoria, os seus vice-presidentes, mas fala-se em contratação de um técnico por 1.800.000. Mas, gente, sabe o que é pagar 1.800.000 para um treinador que ele fica ali na beira do campo e não tem nenhum compromisso? É como um médico, vai para o bloco cirúrgico e o veterinário vai fazer uma cirurgia no seu cão, que você ama, adora. O treinador de futebol, se ganhar, maravilha, mostra a sua competência, mas se não ganhar, não acontece nada. Ele recebe o seu 1.800.000, nesse caso, devidamente. Quer dizer, não pode, então é um exagero isso. Os próprios atletas. E o Grêmio e o Internacional vêm padecendo muito no seu campo econômico. Eles têm dívidas incríveis. A FIFA está aí todos os dias mandando ali no Grêmio, no Internacional, não pode contratar, não pode registrar novos atletas se não pagar essa conta aqui para o clube tal, é assim. Então a FIFA agora, hoje parece que liberou o Grêmio e parece que liberou o Internacional também, que fizeram pagamentos de atletas que estavam devendo para outros clubes, aquisições de atletas. Aí não paga, a FIFA é acionada lá pelo clube que tem os direitos para receber os seus valores, e a FIFA veda novos registros de atletas. Então, não compra, mas não vai jogar. Não pode registrar o atleta. O que está absolutamente certo, porque daí o pessoal fica mais pé no chão, né? Se não pode gastar, não gasta. Em qualquer ambiente é assim, né? No ambiente familiar, na empresa e tudo. Agora, no clube de futebol, não é meu, o dinheiro não é meu. Mas eu sou da turma do Dorico Roman, aposto neles, acho que é uma diretoria que vem com muita vontade de vencer, que é o torcedor, o sócio quer, né?
o patrocinador do clube, os patrocinadores, mas não dá para rasgar dinheiro, não é isso, meu amigo Oscar? Então, tem que cuidar do dinheiro, né? O clube é de todos, né? Agora é muito fácil, né? Numa gestão onde a empresa, a sua empresa, a empresa da Ana, tem as suas coisas para fazer, mas tem que saber como é que vai pagar. E no clube, muitas vezes, não é assim, fica na expectativa de um patrocinador, de um financiamento bancário e tal, e daqui a pouco o clube deve 1 bilhão, como é o caso do Esporte Clube Internacional, mais de 1 bilhão. É ruim, muito ruim. Muito bem, dito isso, de futebol está tudo muito bem, ótimo, e vamos adiante dizendo que estamos aqui com a Anaísa dos Reis Costela, que é uma pastora, que vai nos trazer uma informação e uma explanação espetacular, né? Exatamente a respeito de dezembro, que é um mês de diversas tradições religiosas. É um mês, talvez, o mais importante do calendário religioso, né? Tem o Natal, né? O Natal já se destaca por tudo que representa, né? Ela é coordenadora de liturgia na Secretaria da Ação Comunitária da Igreja. Irmandade... IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Exatamente. Então está aqui a Ana Isa dos Reis Costela, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que está aqui bem grande, e eu não tinha lido. Eu até sou de lá, né? Sou dessa turma aqui. Muito bem, estamos também com o Oscar Dávila, que é médico veterinário, que vai contar aqui, dar dicas para você como conduzir o seu cãozinho, o seu pet, né, em várias situações de vacinas, chegando à praia, vai para o batente, né, contrai alguma situação complicada, enfermidade e outras coisas que ele próprio vai dizer como é que tem que se fazer com o cãozinho, né, com o pet, desde pequenino, né, de tamanhos pequenos, médios, até de grande porte, como é que você deve conduzi-lo e a responsabilidade com o andamento de vacinas, dessas coisas todas, da alimentação, etc. e tal. Então, esse é o tema, os dois temas que nós vamos abordar no programa de hoje, que são extremamente interessantes. Muito bem, vamos adiante. Eu peço para que o amigo aí rode imediatamente aquele VT do Banrisul, que depois eu já faço merchan. Faça favor aí a meu time de grandes colaboradores técnicos aqui da emissora, da RS Play TV, o 524 da Claro Net. Vamos ver aí. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, Rico baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Muito bem. Adiante, vamos dizendo que, olha aqui, minha gente, está na hora de atualizar tua rotina. Presta atenção. Vamos botar uma logo aí bonita do Banrisul. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor, está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixe agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida. E o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feito para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixe o aplicativo e abre a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. É um negócio fantástico, né? O Banrisul aí, fazendo tudo isso, é um banco da nossa terra, né? Um banco histórico, banco estatal, que dá resultados maravilhosos em cada balanço, né, que ele estabelece. E a Algaire Engenharia está aí bombando também, tá? Com esse empreendimento maravilhoso que é da Algaire Incorporações, que é da Algaire Engenharia, o Vila Portal, um condomínio exclusivo ali naquele lingote de ouro de Porto Alegre, que é a Vila Conceição, no coração da Zona Sul, são 18 casas, assista a mensagem, olha aqui, são casas na faixa de 2,5 milhões, é um espetáculo, lindo, maravilhoso, tem uma casa, né, na Vila Conceição, um casarão, que será a sede, né, desse condomínio. Então ali temos eventos, recepção, essa coisa toda, nesse casarão que é tombado. Então um negócio maravilhoso. E você tem uma vista eterna para o Guaíba com aquela vegetação do condomínio
passa a vegetação e chega no nosso Guaíba, tá bom? Veja aí. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Daí, veja só que maravilha, é um arquitetônico invejável, tá? Casas muito bem elaboradas, tamanhos legais também, né? É um casarão grande, metragem enorme, né? Que é uma família que é muito grande, que 3, 4, 5 filhos, que hoje não está se usando mais isso, né? Chega de tantos filhos. E aí você tem um condomínio singular com 18 casas, né? Aqueles condomínios que não terminam. Isso é um condomínio de 18 casas, muito bem projetadas, maravilhosas, nesse local espetacular que é a Vila Conceição, ali subindo a Tristeza, né? Que é no bairro Tristeza, né? Tristeza é um sobrenome, por isso que tem o bairro Tristeza, um sobrenome de uma família, né? Que morava ali na Vila Conceição. Então tá, Sucos Petri vai para 33 anos em janeiro aqui na nossa bancada, né? O primeiro anunciante desse programa, há 33 anos atrás, foi exatamente Sucos Petri. Está conosco até hoje. Eu agradeço a confiança da empresa. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco, 100% natural. Na hora do pique no lugar, da academia, né, do parcão, essa coisa toda, aí na orla do Guaíba, uma água de coco para hidratar o seu organismo é indispensável. Daí entra a presença da água de coco, o Petri, 100% natural. Não tem adição de açúcares, não tem conservantes, só coisa boa, saúde pura. Tem o suco de uva, o suco de laranja, que são os mais vendidos, portanto, os mais consumidos. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. E o Grupo Zafre vai mostrar para vocês agora, durante 4 minutos, uma mensagem natalina. O Grupo Zafre, nas datas importantes, sempre oferece, né, mensagens incríveis, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. Então, o Natal não é diferente. E a agência, né, que acompanha o Grupo Zafre, produziu esse filme, esse VT, muito interessante, muito sensível, muito bacana, que vale a pena você assistir e pensar um pouco. Dá uma olhada aí.
Noel, você é um bom menino. Beleza, né? Bonito demais, né? Que mensagem maravilhosa, né? E mexe, né, com os sentimentos de todos nós, né? Esse espírito natalino que tem que vigorar nesse período todo, né? Não só nesse período de Natal, mas o ano inteiro a gente tem que ter um espírito, né? Dedicado aos outros, né? Às outras figuras, a nós mesmos, às nossas famílias, no ambiente do nosso trabalho. Isso é muito importante para que tenhamos sucesso no desempenho das nossas atividades, ok? Muito bem. Vamos adiante, Ana Isa dos Reis Costela, pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a coordenadora também de liturgia na Secretaria da Ação Comunitária da Igreja. Satisfação recebê-la, pastora. Muito obrigada. É um momento extremamente importante, né, que é esse momento natalino que a gente tanto, né, dá ênfase, né, sublinha, né, dá destaque, que as pessoas se conscientizarem que é um momento de reflexão. Né? Temos que fazer uma reflexão, olhar o retrovisor, o que se fez de bom, de ruim, mais ou menos, para que a gente possa, pelo menos num outro período, se não foi muito bem nesse, possa recuperá-lo. Né? Muito bem. Dezembro é um mês com diversas tradições religiosas. Eu vejo aqui na frente já uma coroa linda, maravilhosa. Com destaque para o Natal, essas tradições religiosas, que celebram o nascimento de Jesus Cristo. Mas a preparação para a vinda de Cristo marca o período do Advento. Muito bem. O que é o Advento? Vamos, assim, explicar para o nosso telespectador, numa síntese, né, numa linguagem muito objetiva, para que ele entenda muito bem isso aí. E como surgiu este símbolo? Então, seu Silvas e as pessoas que nos acompanham, é uma alegria estar aqui, muito obrigada. É nossa, minha, do nosso amigo Oscar. Muito obrigada também estar dividindo esse espaço aqui com o Dr. Oscar. Adventus, do latim, significa chegada, vinda, aproximação. Então, Advento é a celebração da aproximação, da chegada de quem? De Cristo. Tudo que nós fazemos na nossa casa, no cotidiano do dia a dia, a gente faz porque Cristo vem. Então, decoramos as casas, limpamos as casas, preparamos bolachas, doces, preparamos a coroa de Advento também porque Cristo vem. E essa celebração, ela ultrapassa também aquelas pessoas que vão dizer, eu não sou cristã, mas eu respeito o Natal porque ele nos faz melhores. E nos faz melhores porque Cristo vem. Ele é, de fato, aquele que nos inspira a podermos olhar no retrovisor a nossa vida, a nossa caminhada, mas mais do que isso, podermos também apostar no diferente. E a coroa de Advento, ela surge há muitos e muitos anos atrás, 1839, lá em Hamburgo, na Alemanha. Pastor Johann Wichern e a sua esposa Amanda, eles perceberam a realidade que se vivia, que não era uma realidade boa, era uma realidade onde havia muitas crianças órfãs, muitas crianças abandonadas pelas ruas e que não tinham chance de viver de outra forma a não ser pedindo gorjetas e sabe-se lá o que outro. Então esse casal, ele tem uma casa grande que amplia, e nessa casa acolhe meninas e meninos de rua, pessoas abandonadas que não tinham chance de ter uma vida diferente. E ali oferecem saúde, educação e a possibilidade, inclusive, de uma profissão, de aprenderem algo. O tempo do Advento e do Natal também era, como hoje, esse tempo de expectativa, né? E se a gente lembra, eu quero convidar a gente a poder lembrar quando éramos crianças, a gente costumava perguntar, já está chegando o Natal? Está perto? A gente costumava contar nos dedos ou nos calendários de Advento ou colocar pedrinhas, alguma coisa. O pastor Wichern e a sua esposa, a Amanda, eles tiveram uma ideia de como contar aquele tempo de Natal com essas crianças todas. Trouxeram uma roda de carroça, dessas que a gente ainda vê nos interiores, aqui em Porto Alegre. O carreto também, né? Era algo bonito, né? Sim, que a gente tinha. Bacana. Então, nessa roda, o que fez o pastor Wichern? Ele colocou 4 velas grandes. Ele tinha cor vermelha da vela lá, ele colocou vermelha. E uma para cada domingo de Advento.
que é o tempo que a gente conta até a chegada do Natal. São os 4 domingos, são as São 4 velas que as estão 4 aqui. velas que estão aqui. E durante essas 4 domingos, tem os dias da semana. Então, ele colocou uma vela pequena para cada um daqueles dias. E foi acendendo. Então, o primeiro domingo, daí o primeiro dia da semana, o segundo dia da semana, e foi contando até chegar o dia 25 de dezembro, o dia de Natal. E isso ficou, assim, algo fantástico. As crianças, claro, contavam adiante, as pessoas também vinham. No ano seguinte, repetiu essa mesma tradição, e no outro ano também, bom, se espalhou. Aos poucos, ele também colocou ramos verdes que fazem parte da coroa de Advento hoje. São ciprestes? São ciprestes, né? A gente tem aqui os ramos de pinheiro, mas na nossa casa a gente pode usar os ramos verdes que a gente tiver. São sinais de esperança, de vida nova, de renovar-se, de deixar que Deus também possa nos fazer novos, renovar a nossa esperança para podermos esperançar. E essa coroa de Advento tão famosa se espalhou e as pessoas também quiseram fazer ela. Mas não sei como é a casa de vocês, a nossa casa é relativamente grande, as casas pastorais são maiores, mas nas casas pequenas é difícil. Então se fez uma coroa menor, contando apenas os domingos de Advento, então uma coroa com 4 velas e não uma para cada dia de contagem. E a gente ainda continua contando o tempo até a chegada do Natal, acendendo em cada domingo uma dessas velas. Pastora, Anaísa, parece que nesses domingos se faz uma prece também, né? Isso. Junto com acender a vela, que ela é para nós o sinal de que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, essa luz é Cristo, a luz do mundo que vem morar no meio de nós, e acende a luz da vida. A gente também faz uma oração, pode fazer uma leitura bíblica, um canto. A gente, como família, pode conversar. O que foi bom esse ano? O que a gente poderia melhorar? Fazer diferente para o próximo ano. E veja que a história da coroa de Advento, ainda lembrando lá do pastor Vickman e da sua esposa Amanda, ela se espalha, mas ficou primeiro no mundo luterano. Então, meu amigo já falecido, liturgista Frei Bikoiser, ele lembra que quando essa coroa de Advento, ela também vai para dentro da tradição das casas católicas, logo depois da Primeira Guerra Mundial, como um testemunho. Portanto, a coroa de Advento, ela não é um enfeite, ela é um símbolo profundo do Cristo que vem, da nossa preparação e também da unidade ecumênica de podermos celebrar juntos. 1925, em Colônia, na Alemanha, é a primeira vez que numa igreja católica, então, entra uma coroa de Advento, que hoje é um símbolo amplamente usado dentro de todas as tradições cristãs, não apenas evangélicas de confissão luterana, ainda que tenha surgido a partir dali. E vem como um testemunho para dizermos que nos tempos difíceis, esse Cristo nos anima e nos faz esperançar. Que espetáculo, que beleza, muito lindo. E feito esses 4 domingos, então, independente do dia da semana que se estabelece o 25. Independente. O primeiro domingo de Advento, ele começa a ser contado pensando lá no dia 25, onde ele cai. Então, o domingo anterior ao 25 é o 4º domingo de Advento, 3º, 2º e 1º domingo de Advento. Cada domingo também tem um nome, cada domingo tem um chamado para nós. Primeiro domingo de Advento, somos chamados a vigiar. O que a gente poderia vigiar na nossa vida e que precisaria de um olhar um pouco mais atencioso, de um olhar de perdão, de avaliação, de refazer. O segundo, então, domingo, que é o tempo que nós estamos agora, preparai-vos. O que nós preparamos? O que você já preparou em casa para esse tempo bonito e especial de Advento? Mas não só na casa, também na nossa vida. O que nós precisamos nos preparar? Às vezes, precisamos fazer umas faxinas na nossa própria vida. É verdade. E ver aquilo que a gente precisa limpar, cortar, podar. E aí, o terceiro domingo nos convida a alegrar-nos, né? Quais são as nossas alegrias? O que nos alegra?
O que nós poderíamos fazer ainda para alegrar outras pessoas, não apenas a nós, porque a alegria dividida é sempre uma alegria que se aumenta grandemente. E o quarto domingo, anunciai. Quais são os nossos anúncios? O que nós falamos? Quais são as coisas pelas quais nós dizemos, isso vale a pena a gente dizer? O que a gente conta adiante? Às vezes, somos tentados e tentadas a só contar coisas não boas. O que são as coisas boas que somos convidados a contar adiante, a anunciar? E para nós, pessoas cristãs, o grande anúncio é esse Cristo que vem e que entrega-se em favor de nós para uma vida nova, uma vida cheia de sentidos. Por isso, cada elemento também tem o seu significado, né? A coroa de advento, ela está assim bonita, mas cada parte dela tem um sentido. Primeira coisa que a gente olha é a estrutura, né? Aqui é uma estrutura de madeira, mas pode ser feita em casa com cipó, com um aro que a gente tem. Totalmente artesanal. Totalmente artesanal. Ela é redonda porque assim como o amor de Deus não tem início nem fim, assim também a nossa aliança, assim também quer ser essa coroa. Mas essa estrutura, ela também nos convida a olhar aquilo que não foi tão bom. Às vezes, durante esse ano que nós fomos duras, que nós fomos insensíveis. E quais são os motivos que nos levariam a pedir perdão e a oferecer perdão? Porque também Advento é tempo de avaliação. É tempo de a gente olhar para essa caminhada lá no vigiar e a gente se preparar e também ver, né? Onde eu falhei, onde nós erramos e quais são os pedidos que a gente tem para que Deus nos transforme, para viver essa vida que faz sentido, que Ele deseja para nós. Então, essa estrutura, enquanto a gente está preparando ela, a gente também, como família, pode conversar sobre isso. E aí, então, vem os ramos verdes. E os ramos de pinheiro, eles são usados porque lá na Alemanha, onde surgiu, tudo coberto com a neve, o que permanece verde é o pinheiro. Sim. Por isso aqui também temos ramos de pinheiro, mas você pode usar cipreste ou o que você tiver. Tem uma região da Amazônia onde é que o que permanece lindamente é uma samambaia. Naquele calor grande, a samambaia permanece sempre verde. É o símbolo, então, que se usa. Sem dúvida. Porque também aqui no Brasil, diante dos calores, né? Que aqui é calor, verão. Sim. Tudo queima, mas o pinheiro parece que mantém-se verde. Deus nos renova, Ele traz-nos vida nova e o tempo de Advento é um tempo de vida nova. Quais são as esperanças que nós nutrimos para esse tempo? Fim de ano também é tempo de a gente dizer, no ano que vem eu vou fazer isso, aquilo. Mas o que nos convida a esperançar? Quais são de fato as esperanças que a gente gostaria de renovar? Entre nós, na família, na sociedade, no dia a dia da vida. E essa coroa de Advento, ela é envolta por laços, ou uma fita vermelha. Vermelho Sim. tem a ver com o amor. Sim. Deus nos envolve com laços de amor. Um laço é diferente de um nó. Um laço, ele sustenta e firma. Ele não esmaga, ele não tira, ele não sufoca. Então, Deus nos envolve com laços de amor, de carinho. Quais são os laços de amor que nós fomos envolvidas e envolvidos neste ano? Pelo qual nós dizemos muito obrigado, muito obrigada. E quais são os laços de afeto que nós poderíamos compartilhar ainda nesse tempo? E aí sim, as 4 velas, uma para cada domingo de Advento, lembram que muitas vezes na nossa vida tudo parece escuro, perdido, sem sentido. Então, o povo que andava em trevas, diz o texto do profeta Isaías, viu uma grande luz. Essa luz é o próprio Cristo. E Ele, luz do mundo, ao acender cada uma das velas, e vai aumentando as velas à medida que também os domingos vão chegando mais perto do Natal, a gente vai percebendo que essa luz, ela traz para nós nova vida e a certeza de que vale a pena. Tudo bem. Olha aqui. Que beleza, que matéria maravilhosa, que exposição linda, maravilhosa, né?
essa religiosidade, essa competência da Ana Isa dos Reis Costela, né, que é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e coordenadora de liturgia na Secretaria da Ação Comunitária da Igreja. Os cumprimentos e vamos convidá-la para vir mais vezes, porque essa religiosidade, essa competência que a pastora tem de levar ao grande público, né, como eu digo, essa religiosidade, que as pessoas se afastam tanto do dia a dia, da guerra, né, da sobrevivência, do seu trabalho, da labuta diária, essa coisa toda. Então, às vezes, as pessoas não dedicam tanto tempo, né, para essa religiosidade, para esse ambiente, né, falar com Cristo, comparecer a um culto, à igreja, enfim, né, enfim, ter uma intimidade com o segmento religioso. E, então, a pastora já está agora, aqui ao vivo e a cores, como se diz, convidada a participar mais vezes do nosso programa, com temas tão brilhantes, tão lindos e de tamanha capacidade e qualidade de exposição. Os cumprimentos. Obrigada. É uma PhD. Muito bem. Vamos adiante, dizendo que nós temos que fazer o seguinte, minha gente, você está chegando aí, férias, Natal, Ano Novo, né? Férias da Serra, em Santa Catarina, na praia, aqui no nosso litoral, e daí temos que ter a adega, né, recuperada. Vai, chegou novembro, dezembro. Então, temos Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Transforme seus presentes de Natal em experiências inesquecíveis. Este ano, a Vinhos do Mundo preparou 10 opções de cestas exclusivas, recheadas com vinhos espumantes e produtos de delicatessen incríveis para surpreender e encantar. Venha conferir na Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Lípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija. Venda vedada para menores de 18 anos. Todas as bandeiras e cartões de crédito são muito bem-vindas. Se a compra é um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, sua empresa, né, no seu corporativo, e não cobra nada. Então, parcelamentos de pai para filho. E outra coisa, abre o teu olho, porque tem muito contrabando circulando por aí. Vai fazer a festa, vamos supor assim, do casamento da filha, dá um vinagre, porque às vezes fica lá na estrada, na mata, em barracas que chega a 60 graus, o vinho contrabandeado, esperando o caminhão passar discretamente para enganar, né, o fisco. Então, tem que abrir o olho, porque você muitas vezes está indo atrás do mais barato, né, e está tomando trem errado, está dando vinagre na festa de casamento, por exemplo, da sua filha. Então, estou dando uma dica aqui, não adianta, milagre não existe. Vinhos do Mundo importa tudo de maneira absolutamente legal. Seus produtos são importados ou nacionais, mas de maneira absolutamente legalizada. Tributos pagos, etc, etc. Não tem magia, não existe magia. Quando a magia aparece, abre teu olho, tá? Papai Noel existe, disse aqui a pastora. Mas lá na hora de comprar um vinho muito barato, o Papai Noel não existe. Não existe. Então, Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Vamos falar do Sicredi. Sicredi Origens. Olha aqui, ó, na Sicredi Origens, investir é mais do que aplicar. É crescer com segurança, propósito e orientação personalizada. Aqui você encontra opções de renda fixa, previdência, fundos e renda variável, com atendimento próximo e especializado. Invista com quem entende seus objetivos e caminha junto com você em cada conquista. Ou seja, acompanha você nos seus investimentos, né? Porque às vezes o investidor fica à deriva, porque ele não é um profissional. Aí o Sicredi tem uma equipe que vai juntinho com você, dando as dicas. Olha, por aqui, por aqui, por aqui, tá bom? A vida é feita de fases, seus investimentos também. Na Sicredi Origens, você sempre tem com quem contar. Agora, nada melhor, nada mais saudável, saboroso que um galeto, né, minha gente? Aí eu estou falando do Paulo Jeremia, o visionário que estabeleceu o grupo Di Paolo de Galetos. É um negócio fantástico, né? É fantástico. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra onde? No Di Paolo. É comida saborosa, com a absoluta essência artesanal. São todos preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. São pratos saborosos que são uma volta às origens, com toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de Galeta al Primo Canto, no grupo Di Paolo de Galetos. Invadiu São Paulo, os paulistas adoraram, se encantaram, adotaram o grupo Di Paolo. Paulo Jeremia, André Jeremia comanda esse grupo maravilhoso que encanta a todos com esse sabor espetacular, tá bom? E tem também o Expresso Di Paolo, onde você tem os pratos prontos ou você monta o prato, né, de acordo com o seu
apetite. Grupo de Paulo de Galetos. Então, visite a rede de Paulo, unidades de São Paulo, chegando em Brasília, Foz do Iguaçu, Paraná, Santa Catarina, todo o Rio Grande, etc. e tal. Tá? Então, o galeto, o melhor galeto é o Di Paolo, tá, minha gente? É espetacular. Falamos do Sicredi. Eu vou falar aqui um tema maravilhoso. Olha aqui, pastora, assista a esse programa que vai lhe fazer muito bem dentro da sua perspectiva, expectativa e da sua condução. É o programa dessa emissora Mãe Sem Culpa. Esse é o universo da maternidade. Como conduzir o bebê, né? Uma gravidez, uma dificuldade de uma gravidez. Tem a paternidade também, tem os pais também, né? Se fala também nos pais. Esse programa Mãe Sem Culpa, que é apresentado pela Daniele Jacobsen, uma grande apresentadora que idealizou esse programa incrível, o universo da maternidade e também paternidade. Então, as melhores informações na condução de saúde dos primeiros passos da garotada, do bebê, né? Até chegar no seu jardim de infância, enfim, ingressando na escola, né? São temas médicos, enfim, tudo que abrange esse universo da maternidade, especialmente, que chama-se, então, um programa muito bem idealizado, Mãe Sem Culpa, apresentado pela competente Daniele Jacobs. Esse programa vai ao ar exatamente aos sábados, às 10h30 da manhã, e às quartas-feiras, né, hoje, que já passou, às 17h30. Então, são 2 vezes por semana, aqui no 524 da Claro Net TV. Mais plataformas, né? Aqui é uma emissora de primeira grandeza, né? Com seus equipamentos, gestão de alta qualidade, de grande visão, e também o elenco, né? de funcionários altamente qualificados naquilo que fazem, que é produzir programas de televisão. Né? Equipe técnica de altíssima qualidade. Tudo aqui é muito bom, graças a Deus. Muito bem. Dito isso, vamos adiante então, dizendo que falamos aqui de todos, quase todos os nossos anunciantes. TAP, olha aqui, ó, TAP, Transportes Aéreos Portugueses, sai de Porto Alegre e desce em Lisboa. São 11 horas de voo direto, tá? Porto Alegre, Salgado Filho e Lisboa. 11 horas. Aeronaves de última geração, todas as bandeiras de cartões de crédito são muito bem-vindas, tá bom? De Porto Alegre a Lisboa, então, em 11 horas. A tarifa civilizados é aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas passam pela TAP Transportes Aéreos Portugueses. Comissários, né? A alimentação, né? O cardápio, só coisa boa, né? Assim funciona a TAP Transportes Aéreos Portugueses. Olina Essência de Vida, você sabe, esse momento aqui é muita festa, muito encontro, né? Do escritório, no consultório, na empresa, no ambiente social, na família. Daqui a pouco o organismo se ressente. Aí temos que ter Olina Essência de Vida, porque vale a pena, tá, minha gente? Porque daí você tem uma recuperação. Olina é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP, há mais de 100 anos. Muito bem. Vamos adiante. Estamos aqui com o Oscar Dávila, médico veterinário. Hoje, o mundo dos pets, minha gente, é um negócio incrível. Né? Houve uma evolução incrível, né? Porque o pet, como se diz já, né? O cachorro é o melhor amigo do homem, né? Ou a cadelinha, enfim. Mas é um universo lindo, maravilhoso. O cão realmente, o pet realmente, ele tem uma afinidade com a figura humana espetacular. Agora tem que saber conduzir, tem que saber como fazer isso tudo para que se tenha, né, um ambiente, uma condução desse pet devidamente legal, né, no seu tratamento a respeito da sua saúde, a sua alimentação, né, os seus passeios, a sua conduta no ambiente familiar, quando está fora, né, do ambiente familiar também, como deve conduzir, se o cão é de uma raça mais feroz, focinheira, aquela coisa toda, tem muita gente que não quer fazer isso, que não morde até que morde. E o pet, o Lulu, o pequeno também, como é que tem que ter a sua condução, o seu tratamento. Satisfação tê-lo aqui, Oscar Dávila. E a gente passar para o nosso telespectador como é que se deve realmente fazer isso. Um telespectador pergunta assim, ó, na praia, ele tem muita preocupação porque vai para o batente. Ele sai da casa aqui de um apartamento em Porto Alegre, por exemplo, e chega na praia. Aí tem o batente, areia, às vezes tem restos de comida do pessoal que está fazendo ali na sua barraca, né, enfim, quiosques, né? E o cão pega, às vezes, um alimento já até fora de
qualidade, nem deve se comer nem com qualidade e às vezes deteriorado. Aí como é que deve ser esse cuidado com o pet na beira da praia? É verdade. Em primeiro lugar, sempre um cuidado muito interessante de se avaliar é que nem todas as raças, nem todos os portes de cães podem frequentar a beira da praia, né? Alguns cães são muito sensíveis, têm pele sensível, são muito sensíveis à temperatura, à água salgada, outros fatores, né? Então isso pode causar uma série de transtornos para uma família que muitas vezes não está na sua própria cidade, né? Precisa procurar algum estabelecimento que nem está habituado. Não conhece a competência, a qualidade. Exatamente, nem está preparada para uma situação dessas, né? No momento de descanso, de lazer. Então, muitas vezes é importante pensar nesse fator. Às vezes as famílias acabam se dividindo. Alguns vão à praia e outros, alguém fica em casa ou deixa o cão um pouco em casa, volta, né, em função desses cuidados, né? E a alimentação, principalmente, né? A gente tem que observar muito que tu muito bem falaste a respeito de que os cães agora são parte das famílias, né? Eles deixaram de ser os melhores amigos do homem. Exatamente. Tanto que o termo tutor ele já não é um termo mais utilizado, né? Atualmente se usa o termo responsável. Responsável. Né? Responsável porque aquele cão já é um ente, né? Um membro da família. Né? Então tem situações, inclusive econômicas, aí, com relação a questões de imposto de renda, questões que os cães realmente estão assumindo aí um momento, aí, uma situação nas famílias que é muito interessante. Com relação, então, a essa questão da alimentação, é muito importante manter o regramento que aquele animal já tem na cidade, né? Já vive no seu apartamento, por exemplo, e levar isso para a beira da praia, levar para a praia, Sim. no caso, para casa de praia. Até problemas de pele, talvez, né? Principalmente. Tem algumas raças que são muito sensíveis, né? As raças mais puras, na verdade, são as raças mais sensíveis. A gente olha por um cão, por exemplo, a pastora estava comentando ali, tem um Golden, né? Uma raça aparentemente grande, robusta, mas muito sensível, né? Então, a gente precisa ter... Saúde mais delicada. Exatamente, saúde mais delicada, né? Menos habituado, assim, a intempéries e mudanças, né? Então, é importante que se tenham cuidados, assim, o mais similar possível do que se tem na rotina da cidade. Cães e gatos gostam de rotina. Gatos, fora de casa, nem pensar, né? Então, cães ainda tem essa questão de cuidar também com a temperatura. Muitas vezes nós estamos de calçado, né? Caminhando ali, não percebemos o calor. E os coxins deles sofrem muito também com essa questão de temperaturas, né? E a areia da praia, muitas vezes, em alguns locais, é muito quente também, né? Sem dúvida. Pode ser bem transmissível a algumas epidemias, enfim. O sentimento, Oscar Dávila, médico veterinário de altíssima competência, fez recentemente a castração do meu dogzinho, meu Lulu, o Mozart. Tá beleza, foi tudo muito bem, muito bom, ótimo. E eu vasculhei muito para fazer isso, porque a gente vai se envolvendo de uma maneira tal afetiva com um pet, com um cãozinho, como é o Mozart, que a gente fica pensando onde é que eu vou fazer essa castração, qual é o veterinário, não é fácil a escolha, porque ele passa a ser um ente da família. Então, é como se estivesse levando um filho para o hospital. É uma coisa muito, muito interessante que eu estou vivendo agora nessa minha faixa etária, que eu nunca tive assim cachorro. Eu tive um quando eu era menino, aí nos Navegantes, que a carrocinha dos cachorros levou. E meu pai foi buscar lá, porque eles diziam que vão fazer sabão dos cães, né? Porque tinha muito cachorro, né? Vira-lata pela rua. Então, a prefeitura uma vez fez uma limpeza aí, né? Porque realmente era demais. Enfim, tinha as razões lá. A dona Palmira Gobi, que na época que não deixava judiar de cachorros, cavalos, tinha carroceiro que surrava, mas cães e tal. Mas enfim, qual é o sentimento, Oscar Dávila, que deve ter uma pessoa, homem, mulher, enfim, um jovem, quando vai adquirir ou adotar ou comprar um pet, um cão? Porque muitas vezes compra e acha que aquilo ali é um objeto. Não. Aquilo é um ser vivo que você tem que levar para fazer xixi, cocô, tem que dar a ração, o alimento, tem que levar para tosa, tem que dar banho, tem que dar uma sequência de vacinas durante o ano inteiro, né? Aqueles colares antipulga, anticarrapato. Isso não é assim, não é comprar ali na lojinha ou no canil e está tudo ok. Não é assim. Viajar com cão é muito complicado. Tenta ir para os Estados Unidos com o teu cão. Vai ver que confusão tu vai arrumar. Vai ter que vender o carro. É uma coisa louca para entrar em outros países, especialmente nos Estados Unidos, eles botam todas as barreiras, é muito caro para levar. Exigem uma barbaridade que é exatamente para as pessoas não levarem. E não é qualquer aeroporto que pode desembarcar o cão.
também tem essa, o pet. Como é esse sentimento, então, que as pessoas devem ter quando adotam esses animais, que não é muito bonitinho, leva para o netinho, para ele, não é assim. Tem que entender que está assumindo um compromisso muito, muito forte, né, de altíssima responsabilidade, porque o cão não vai ser para ser escorraçado, jogado lá, deixa dentro de casa e bate a porta. Não é assim, não é assim. Tem que dar alimentação, a sua água limpa, tudo direitinho. É verdade, é uma questão econômica, é uma questão de avaliação de tempo e de rotina de uma determinada família, né? Então, a gente tem que considerar que um cão, um gato pode viver 15, 20 anos, né? Hoje em dia, com os cuidados que se tem disponíveis, né? Com relação à evolução na medicina veterinária também e o acesso aos tratamentos, esses animais vivem muito tempo. Então, é importante que a família tenha converse muito com relação a isso, né? Que todos os membros da família estejam de acordo, né? E que saibam, né? Que um animal dentro de uma casa, ele demanda tempo, ele demanda cuidado, ele não pode ficar sozinho. Então, quando vai viajar, realmente, vai levar esse animal junto, né? É um problema se for determinado tipo de viagem, onde deixar o pet. Porque por essa relação afetiva, ele passa a ser um membro da família. Esse meu Lulu, o Mozart, né? Ele realmente, na hora de uma viagem, uma coisa que, tipo, né, ele já foi aos Estados Unidos e voltou. Mas eu quero dizer o seguinte, é muito difícil se você vai em qualquer aqui para o interior, ou um estado do país, ou aqui no Mercosul, ou uma viagem para o exterior, seja lá para a Europa, aonde vou deixar o meu pet? Isso tem custo e quem vão cuidar, alimentação, aguinha, tudo que tem que fazer, dependendo do tempo da viagem, é um problema, não é assim. Tem fatores emocionais, inclusive, né, de afastamento dos pets, né? Os pets sofrem, assim como as pessoas, sofrem de questões emocionais também, de afastamento, falecimento de membros da família, separações. Todas essas questões, os pets aí estão, né, inseridos de maneira nesse cenário profunda. Exatamente, da família. Então é tão interessante, inclusive, hoje ouvir aqui a pastora falar sobre Natal, sobre família, sobre cristianismo. E o inserimento dos animais nesse contexto, né, como é importante, né, a gente considerar esses fatores. Bom, então, agora, pois não, pode... Não, pode. Tá. Não, eu gostaria agora que o Oscar Dávila, médico veterinário de altíssima competência, titular, como é o nome lá A Clínica Veterinária Armazém Quatro Patas. Armazém Quatro Patas. Clínica Veterinária Armazém Quatro Patas. Isso mesmo. Armazém Quatro Patas. 13 anos já prestando serviço Clínica Veterinária. Olha, é uma clínica muito bem estruturada. Eu fiquei satisfeito, feliz da vida com o meu pet lá, porque foi aí que eu conheci o Oscar Dávila e por isso convidei-o para participar do programa, porque me encantei com a estrutura, com o atendimento, com a dedicação da equipe lá que atende os pets, especialmente ele, que é o titular da clínica, né? Quatro Patas. Então, muito bom, meus parabéns. Eu queria deixar assim, tipo, porque às vezes a gente faz as perguntas e deixa, às vezes, você que é o profissional, que é o médico veterinário, um tema tipo assim para que você jogue para o telespectador mais ou menos, olha, outra coisa que é importante na condução de um pet, do gato, blá, blá, é isso que eu não estou lhe perguntando, entende? Claro. Bom, lembranças de final de ano, né? Então, vai viajar, precisa se organizar, atestado de saúde, seja para viajar de avião, de carro, de ônibus, né? Observar que ambiente que esse animal vai estar inserido em outra cidade, como vai ser, se é um hotel pet friendly, que aceita que vai receber esse cão, quanto tempo de viagem, por exemplo, vou pegar um cãozinho e vou para Torres ou para Santa Catarina. É bom fazer um jejum, né? É bom que ele não vá com o estômago muito repleto para evitar que tenha, né, desconforto abdominal ali durante a viagem, por exemplo, né? Levar uma preparação também com tapetinho higiênico, alimento, água para quando logo que chegar, levar a ração, a mesma ração que esse pet come na cidade em outras cidades às vezes a gente não consegue encontrar. E as vacinas, né? Vacina, vermífugo, antipulga, são cuidados que, principalmente os cães, né? Que têm uma rotina mais sociável, que saem mais à rua, né? Com seus tutores em passeios, aquele passeio final de tarde na praia, que aquele sol já se pôs ali e quer reencontrar os vizinhos e sai com o cãozinho ali para dar um passeio. É importante que ele está numa cidade diferente, né? Então que ele esteja com vermífugo, antipulga e as vacinas sempre em dia. Isso é algo muito importante também de levar em consideração. Eu gostaria que o Oscar Dávila desse um recado para quem tem cães agressivos pela raça, um pitbull, enfim. Tem cães que, às vezes, nem a raça agressiva, mas tem um que ele tem meio bipolar e tal, mas que resistem a usar a focinheira. Eu tenho um amigo que o cãozinho dele, pequeno, eu não sei te dizer a raça agora, que é um pastor alemão,
dentro do shopping, no estacionamento do shopping, voou no pescocinho dele e matou. Passou uma semana no hospital, ele gastou um dinheirão e não salvou o cachorrinho dele, e o dono do pastor embarcou no carro com o seu cão e desapareceu. Veja que tragédia, né? Veja que situação e como é importante que os responsáveis estejam conscientes, né, de que nem sempre só o temperamento do seu animal vai ser considerado no momento de um incidente. Como, por exemplo, um determinado pitbull ou um cão de raça maior, por exemplo, que é extremamente dócil com a família, ele pode se assustar, um gato pode passar correndo, pode distrair ele, e ele pode ter uma atitude que ele não teria habitualmente, né? Então pode causar um problema. Uma criança pode se aproximar rapidamente, um cheiro, algo diferente que aquele cão não está acostumado. Então é uma responsabilidade legal, nós precisamos pensar nisso, nós somos responsáveis pela qualidade de vida, pela saúde, pela segurança daquele animal e pelas pessoas ao redor. Então, aquele animal que precisa estar com a vacina antirrábica obrigatoriamente em dia. Cães que passeiam nas ruas precisam estar com a vacina antirrábica obrigatoriamente em dia. Pessoas que têm gatos em casa vão receber uma visita, vacina antirrábica obrigatoriamente em dia. Esse gato pode arranhar uma pessoa, pode arranhar uma criança. Olha que situação desagradável, verdade, né? Então, a gente precisa contemplar esses fatores. Um cão de grande porte, 40, 60 quilos, ele pode facilmente aí causar um dano, né? Uma criança, um animal menor, de muita gravidade, né? Então, muitas vezes, acaba ali com um passeio e com a rotina de uma família inteira, né, por uma situação que poderia ser facilmente evitada, como tu mesmo disseste, que é utilizar uma focinheira, que é algo obrigatório, né, é algo fundamental que a gente precisa levar em consideração, principalmente com raças que são, né, agressivas, agressivas e que podem mudar de temperamento. São chamados cães de guarda, né? Exatamente. Exatamente. O proprietário, né, o responsável pelo cão, ele acha que ele domina o cão, mas às vezes vamos dizer, o animal, ele não obedece o seu responsável. E aí não segura. Pode se soltar da guia. Pode se soltar da guia, exatamente. Se assusta. É uma tragédia. É uma tragédia. Esse amigo passou por momentos complicadíssimos sobre o aspecto emocional, porque ele é só, e esse cachorrinho era o companheiro dele. Né? Uma pessoa sozinha. E aí acontece essa tragédia. Ele vai levar o cão para dar um passeio, né? Fazer suas necessidades e tal, e acontece isso aí, o sujeito desce do carro no estacionamento do shopping, para o cachorro dele também tem uns gramados ali, do Barra Shopping, o cão se avançou no cachorrinho, é um cachorrinho desse tamanho, eu não sei dizer a raça dele agora, mas o pastor alemão foi lá e pá, no pescocinho dele, quebrou aqui os ossinhos, e aí não teve conserto, né? Ficou 7 dias, 8 dias em hospital veterinário e não teve volta. Lamentavelmente. Bom, mais alguma coisa, meu amigo Oscar Dávila? É isso. E o mais importante não devemos compartilhar nossa ceia com os nossos amados cães e gatos, né? Não, então, nesse momento aí, nas panetones, chocolates, presentes, eles ficam em separado e nossos cães e gatos continuam comendo sua ração. Eventualmente ali um pedacinho de cenoura, converse com seu médico veterinário de confiança e observe o que o seu animalzinho pode comer de diferente se quiser dar algo para ele celebrar junto ao momento do Natal. Perfeito. Qual é as comidas, basicamente, que o cão, que o pet, eu não sei se o gato, porque eu não tenho intimidade com gatos, não pode de jeito nenhum ingerir? Chocolate, cebola, carnes muito salgadas, né? Que são aquele churrasco que a gente costuma fazer. Eles, eu vou dar pedacinhos e tal. As coisas não toleram bem isso, né? É importante que a gente tenha muito cuidado com relação à alimentação e também com relação às quantidades, né? Cães são muito pequenos, cães normalmente 4, 5 quilos ali, eles não toleram. Às vezes a gente pensa assim, vou dar uma banana para um cãozinho. Muitas vezes é meia banana, é um quarto de banana, um terço de banana, é o que ele vai tolerar comer num dia inteiro, né? Então a gente não pode pensar que um cão... Mas não serve como alimentação do dia. Não, isso é só um agradinho. Isso é um agrado. É só um agradinho. E nós precisamos também ter o cuidado de observar isso, né? Porque de agrado em agrado, daqui a pouco a comida e a ração passa a ser
desinteressante também, né? E nós estamos vendo aí a tendência no futuro é que os animais passem a comer também alimentos naturais também. Isso é uma tendência, né, de futuro aí para a indústria veterinária que com certeza deve estar chegando ao Brasil aí nos próximos anos. Nós vamos convidar o Oscar Dávila para ser um dos comentaristas desse segmento aqui no nosso programa Atividade. A pastora vai ficar com a religiosidade responsável aqui no nosso programa. Nós vamos combinar isso aí. Poxa, me foge uma pergunta importante que eu queria te fazer agora. Que pênalti. Me deu um famoso branco. É tanto assunto, né? É tanto assunto, não, assuntos são palpitantes, né? Pets são aí, palpitantes. É muito comum a gente estar conversando sempre em algum ambiente, assim, normalmente as pessoas, é médico veterinário, sim, eu tenho uma questão, eu tenho uma pergunta, as pessoas, né, é tão bom falar sobre já isso. veio, que é de um recado de um colega que está aqui dentro da emissora, num dos nossos laboratórios, né, da emissora aqui, de técnicos, perguntando o seguinte: há controvérsias em relação a, que nós temos 4 minutos, né? Tá. Controvérsia em relação à ração. A ração não existia. Quando eu era menino, meu pai fazia polenta, comprava osso, tutano, não sei o que, no mercado. Meu pai fazia e dava lá. Nós éramos responsáveis por uns cães de uma tia nossa, onde nós morávamos, lá em Ipanema. E os bichos, os animais, os cães, comiam aquilo 1, 2 vezes por dia, deixava num pratão, num coxo quase e tal. Não tinha esse negócio, não dá muito, não dá muito, mas o advento da ração, há contraindicações. Diz que a ração tem muita química, uns dizem, tem muita química, tem algumas contraindicações. Hoje a moda, pela própria indústria, pela parte econômica, porque isso virou uma grande indústria, né? Esse segmento pet de cães e gatos. Então a gente já não sabe se não está sendo envolvido pelo negócio, né? Pelo produto financeiro, lamentavelmente. Isso existe no mundo, né? No mundo corporativo. A ração ela deve ser de primeira qualidade e ela pode ser dividida, talvez com... eu, particularmente, faço uma carninha sem nada. Carne, vai para a panela, cozinha e depois ela é picadinha, dá para ele um frango desossado, também lá, o filezinho. Isso aí para o cão. Sem sal, sem nada, só cozido, só cozido. Isso é um expediente legal para o cão, para o pet, para que ele diversifique um pouco a sua alimentação. Porque eu vejo amigos dizer para mim, eles só comem ração. Eu sou, pô, mas o bicho enjoa, tia. O senhor te comeria? Eu pergunto para ele, tu vai comer a vida inteira só isso aqui? Feijão, 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 só. Nada mais? Não, uma hora tu vai dizer, pá, não aguento mais. Então, e para o pet? Isso é uma dúvida e é um sentimento recorrente em relação aos responsáveis, justamente porque tem essa preocupação de querer variar o alimento dos nossos pets, né? Mas a gente precisa ter um cuidado, assim, em relação... Eu vou começar pelo fim. Quando a gente pensa numa ração, ela está equilibrada com relação à quantidade de proteína, a quantidade de minerais, a quantidade de carboidrato e todos os suplementos que aquele animal precisa, com aquela raça, aquele porte, a idade, né? Então, esse alimento está balanceado. Há, com certeza, a questão de conservantes, aromatizantes e outros fatores que precisam ser olhados com muito cuidado, sempre com o auxílio dos médicos veterinários ali para poder olhar aquela rotulagem. Quando a gente está adicionando, por exemplo, uma proteína, a gente está considerando que uma ração tem, em média, ali de 26% a 28% de proteína bruta, a gente está acrescentando mais proteína para a dieta daquele cão. E muitas vezes aquele cão ele não tem uma atividade física que vá consumir aquela quantidade de proteína. Toda. E a proteína é isso, a gente tem uma quantidade de proteína por quilo peso, dependendo da atividade física daquele animal. Então a gente precisa olhar para montar uma dieta e quando a gente vai pensar numa dieta natural, a gente teria que pensar no carboidrato, nos minerais, nas vitaminas, em uma série de fatores. E a ração acaba sendo mais cômoda. Mas isso está mudando. Isso está mudando e nós já conversamos sobre isso, Estados Unidos, Europa, outros lugares. A alimentação natural, né, que nós vamos comprar vamos esquentar e vamos oferecer. Está chegando. Nos Estados Unidos já é uma tendência. Os hipermercados já vendem isso aí a preços. Né? E o Brasil não vai ficar... Porque é o segundo maior mercado no mundo, né? O segmento pet aliás, é o Brasil. Se viaja muito, quem viaja muito já fica sabe. Até... Exatamente. Pô, não encontrei... Eu queria comprar uma coisa para o meu cachorro, não encontrou a loja, não acho uma loja. Meu amigo, Oscar Dávila, médico veterinário, também vai ser convidado para participar do nosso programa aqui, com esses temas tão importantes para a condução do seu pet, seu gatinho e tal. E a pastora aqui também fez aqui uma exposição muito linda, muito nítida. Nosso programa está terminando, pastora, e meu amigo veterinário,
médico veterinário Oscar Dávila, e a pastora Ana Isa dos Reis Costela, que é a esposa do Irineu Costela. Grande Irineu Costela, é uma legenda, é uma legenda. O programa se despede, como acontece há quase 33 anos, e amanhã mais uma edição do nosso programa. Uma boa noite e até lá.